1. Nós ainda continuamos no capítulo 1. Abrimos o culto com João, capítulo 1. Permanecemos no capítulo 1. Só que agora a nossa leitura é a partir do versículo 35. Nós vamos do 35 ao 51. Nós vamos continuar falando sobre discipulado. Obrigado. Nosso texto diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar? Pai amado, livra minha boca da heresia e que o Senhor edifique a nós, que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor nos faça crescer passo a passo no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. No meu primeiro sermão sobre discipulado, nós falamos sobre a ordem de Jesus: siga-me. Então, primeiramente, discipulado é seguir discípulo, Discípulo significa seguir a Jesus. Então, o discípulo é aquele que segue a Jesus. E o discipulado são aqueles discípulos que ajudam outros discípulos a permanecerem seguindo a Jesus. Nós vimos isso no primeiro sermão. O segundo sermão, que foi semana passada,
eu falei sobre aqueles que seguem pelos motivos errados, aqueles que estão seguindo pelos motivos falsos. E agora eu vou falar sobre a razão do discipulado. A razão do discipulado, como nós vemos aqui, é Jesus. O motivo pelo qual caminhamos uns com os outros é Jesus. O motivo pelo qual proclamamos a palavra é Jesus. O motivo pelo qual nós caminhamos com outros irmãos é Jesus. Então isso fica nítido nessa passagem. E eu quero caminhar com os irmãos no que eu chamo aqui de que o discipulado ele é um encontro contagiante. E eu quero que você observe isso comigo. A gente vai ver isso do verso 35 ao verso 39, né? Diz aí o nosso texto que no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqui eu quero fazer uma pausa com os irmãos. Só algo que é importante no que tange também ao discipulado. Nós vimos que no verso 29, inclusive no culto de hoje, nós repetimos no verso 29, o próprio João Batista falando: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, novamente, ele fala para os seus discípulos: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então tem uma repetição aqui, né? Nós vemos, com certeza, na passagem anterior, os discípulos de João Batista estavam com ele quando ele falou pela primeira vez: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, novamente, no verso 36, nós vemos que ele fala novamente: vejam, é o Cordeiro de Deus. E aí, o verso 37 vai dizer que eles, ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Antes, eles não foram seguir Jesus, mas na segunda vez, eles decidiram, né, ir caminhar junto com Jesus. O que nós vemos aqui é a importância da repetição, né? Isso é muito importante também no que tange a discipulado. Você que é pai, mãe, que lida de alguma forma, né, com o ensino, ensinando alguém, você sabe, seja avó, aqui tem irmãos para, né, crianças, vocês estão falando com crianças. Muito provavelmente você vai ter que ensinar mais de uma vez. Muito provavelmente vai ser difícil de aprender na primeira vez. Você vai ter que repetir. E a gente vê que na palavra de Deus é a mesma coisa. Porque a vida do discipulado é uma vida de que estamos pregando o evangelho um para o outro constantemente. Você está repetindo a mesma mensagem várias vezes. É uma repetição. Nós estamos caminhando no evangelho e apontando para Cristo sempre, sempre e sempre. É uma repetição. Então aqui nós vemos o quê? Que isso é muito importante na educação de filhos. Eu estava lendo um livro, se eu não me engano o nome dele é Pais Fracos, Deus Forte, sobre a educação de filhos. A autora é Elise Fitzpatrick. Ela vai dizer que os pais, às vezes, acham cansativo repetir o evangelho para os seus filhos, vez após vez. A cada disciplina, a cada desobediência, ter que falar que aquilo é um pecado, apontar para Jesus Cristo, que é o Salvador dos nossos pecados. Ela vai dizer, às vezes, para os pais é frustrante eles estarem sempre falando e eles acharem que não precisam falar mais. Então ela encoraja nesse livro a que os pais, aqueles que estão em contato com as crianças e que precisam exortar quanto à obediência, que a obediência não seja fruto de somente comportamento, mas que a obediência seja fruto do coração. E para isso é necessário pregar o evangelho. E para isso é necessário estar sempre falando do mesmo evangelho, que é apontando para Jesus Cristo sempre. E meus irmãos, por vezes é frustrante. E ela ainda relata no livro que às vezes é pior ainda quando você está falando com o filho e às vezes ele até bufa ou fica virando o olho, de novo, a mesma coisa, a mesma palavra, vai falar a mesma coisa, mesmo erro que eu cometi, vai falar a mesma coisa de novo. E você precisa ter aquela paciência para repetir a mesma mensagem do evangelho para o seu filho, para o adolescente, para a jovem, para a adulta, para aqueles que precisam da mensagem do Senhor.
Então aqui é um encorajamento para nós, né? E a repetição, João Batista falou novamente, vejam o Cordeiro, chegou o dia que aqueles discípulos resolveram seguir o Cordeiro, né? Seguir Jesus Cristo, e eles estão seguindo Jesus Cristo, né? Verso 38, voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Jesus pergunta para eles, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, e aí já tem uma tradução para a gente, que significa mestre, onde estás hospedado? Eu sei, onde o senhor está morando, né? Onde que o senhor está? E a gente quer visitar, né? É aquela indireta, estou querendo te visitar. Respondeu Jesus, venham e verão. Essa palavra é importante, esses dois verbos é importante. Venham e verão. A gente já viu, né, que João fala, vejam o Cordeiro de Deus. Aí agora vem, de novo a palavra ver aparece. Venham e verão, né? Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E aqui eu quero fazer uma pausa, ou seja, aqui tem um primeiro encontro. 2 discípulos decidem seguir Jesus. Nós sabemos, nós já lemos o texto, que o primeiro, 2, é André. O segundo, nós não sabemos quem é. Vai ter defesa aí dos teólogos, uns vão achar que é Felipe, outros vão achar que é o próprio João, que não se menciona aqui, e outros vão falar, nós não sabemos, e quando nós estivermos no céu a gente vai perguntar quem é, né? Tem essas 3 possibilidades. Mas eu quero falar sobre esse primeiro encontro. Eles passaram o dia ali com Jesus. E isso é muito costumeiro também nosso, em relação, quando a gente vai falar com uma pessoa, algo intencional, né? Você tem aquela pessoa que você gosta, que de alguma forma vocês estão compartilhando a vida juntos, e você fala, olha, eu quero, irmã, que você me discipule. Eu quero que intencionalmente a gente caminhe junto para fortalecimento no Evangelho. Né? Eu preciso de aconselhamento, eu preciso ter alguém me acompanhando, eu preciso prestar contas. E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? Marcar um cafezinho, né? Esse é o primeiro encontro. O primeiro encontro é marcar um café, né? Vamos marcar um café para a gente conversar. E aqui eu quero fazer uma nota de rodapé. O discipulado não necessariamente envolve sempre uma reunião para tomar café. Por quê que eu estou falando isso? Porque se você vai numa cafeteria, né, o café não está barato, irmãos. Você vai numa cafeteria, eu fui esses dias, R$9, um negocinho assim de café. Aí 9 para você, 9 para o outro, aí você come mais alguma coisinha, saiu caro. E aí, às vezes, você fica impossibilitado de ter, vamos dizer assim, o que o pessoal chama, né, vida na vida, porque você não tem dinheiro. Porque é difícil você estar na cafeteria. E tem gente que não gosta de café, né? Tem gente que só gosta de Coca-Cola, tem gente que só gosta de suco. Então, a cafeteria não vai dar certo. Então, ou seja, essa reunião, ela tem que ser envolvida num relacionamento com Jesus. Pode ser na sua casa. Irmão, só tenho água para te servir. Tá bom, a gente está lá para ser edificado, para conversar sobre Jesus, para caminhar junto, para ter um momento de oração, ter uma leitura da palavra. Então, reunião para tomar café não é, né, fundamental, não é obrigatório para relacionamento, para discipulado. Então, isso é importante que tenham encontros, mas não coloque, às vezes, alguns empecilhos, e o dinheiro vai ser um. Outra coisa, a gente vê aqui no texto que eles falaram, Jesus, onde é que você está hospedado? Venham ver onde eu estou hospedado. Como é que às vezes é a nossa situação, vamos dizer assim, de relacionamento para discipulado? A casa tem que estar o quê? Como limpinha, brilhando. O filho, se eu puder, eu deixo com alguém cuidando, né? Alguém vai cuidar para eu conseguir conversar direito com a irmã, né? Ou deixa alguém lá cuidando, ou deixa o filho dormindo, né? Ou vai passear com alguém. Ou seja, tem aquele ambiente ideal, né? Que você cria aquele ambiente ideal para você ter aquela conversa, para você ter aquele momento. Também não é obrigatório isso no discipulado. Às vezes você vai realmente chamar uma irmã para te ajudar a fazer alguma coisa na sua casa, para estar ali junto com você, e vocês vão conversando, novamente, falando sobre Jesus, falando sobre Bíblia, você fala sobre os seus pecados. Mulheres, às vezes eu falo para minha esposa,
o coração da mulher ele é muito dinâmico. Inclusive tem um livro sobre isso, né? Coração dinâmico. O coração da mulher é muito dinâmico. De manhã ela está feliz, aí de tarde já é outro humor, aí de noite já volta a ficar feliz de novo. É uma oscilação e o homem tem que estar ali para pastorear. Só que às vezes tem uma mulher que também está em casa e precisa de uma outra para conversar, falar dos pecados. E como você trata isso? E na TPM, como é que são suas emoções? Como é que você vê, né? Como é que você vai tratar os seus pecados na TPM? Como é que você vê Jesus lidando com essas coisas na Escritura? São coisas que mulheres estão constantemente lendo e podem conversar sobre esse assunto. Coisas que são difíceis dos homens comentarem. Eu posso comentar com a minha esposa, é difícil eu comentar com uma outra mulher. Vai ser uma outra mulher que vai conversar sobre isso com outra mulher. Então, isso faz parte do discipulado. Só que, às vezes, que é aquele ambiente, né, conveniente, né, ideal. Aí, por exemplo, como é que os irmãos vão saber como eu reajo com a desobediência, por exemplo, do meu filho, Samuel? Meu filho, Samuel, é desobediente, tá? É um pecado, né? Estou confessando um pecado dele para vocês. Então, ele cometeu uma desobediência. Como é que o irmão Tiago vai reagir à desobediência do filho dele? Tem irmãos que querem saber sobre isso. Tem irmãos que querem saber sobre essas coisas. Como é que ele reage? Como é que é uma vida de piedade diante de um filho que está desobedecendo? Como é que o irmão age? Entendeu? Pode ter alguns pais que podem perguntar isso para mim, pode ter outros que querem ver na prática. Ah, eu não entendi muito bem, eu vou ver. Como é que ele vai ver na prática? Se o meu filho eu deixo com a minha mãe, né, com a avó dele, como é que ele vai ver? Se eu crio aquele ambiente ideal, que eu estou numa cafeteria conversando com outro irmão, vai ter só ali, realmente, o conhecimento teórico é importante, mas eu sei que há irmãos que falam assim, eu quero ver na prática, eu quero ver como é que é o irmão na prática. E aí você vai ter outra coisa, que é outra demanda do discipulado. Você vai querer ver a prática. Aí quando você vê a prática, você fala, acho que ele não foi muito legal. Aí você descobre o quê? Que eu sou pecador igual a você e que eu vou errar também. Né? Que é aqui que eu defendo que o discipulado, ela não é uma via de mão única, ou seja, vamos supor que nós estamos caminhando junto, o irmão Tiago não é aquele que é o detentor de todo o conhecimento e sabedoria, você no discipulado vai encontrar minhas falhas, os meus erros, você vai encontrar e aí, se você está caminhando comigo, você vai me ajudar também, você vai me apontar para Cristo. Onde é que Cristo está hospedado? Vamos lá, eu e você. A gente vai caminhar pela Escritura para ver como eu posso melhorar, como eu posso ser aperfeiçoado em Cristo. Então, o discipulado ele não é aquele caminho de mão única, em que eu sou aquele que sou perfeito e vocês vão me obedecer ou fazer tudo aquilo que eu faço na vida prática. Não é. Entendeu? Estamos aprendendo, somos discípulos, somos irmãos em Cristo, estamos aprendendo. E tem aquele irmão que tem dificuldade, esse ano é um ano de Copa também, né? É ano de votação e ano de Copa. Aí tem aquele irmão que diz que não tem maturidade de assistir jogo de futebol com outro irmão. Aí, às vezes, ele mesmo confessa o pecado dele, tá? Ele mesmo confessa o pecado. Ele diz, olha, o meu pecado é o seguinte, quando eu estou assistindo, às vezes a emoção vai além e eu falo uns palavrões. Se eu estiver assistindo com outros irmãos, vai se escandalizar. Ele fala, então eu prefiro assistir sozinho no meu canto. O que a gente faz com o irmão desse? Né? O que a gente faz com o irmão desse? A gente precisa estar junto dele. Né? Senão é sempre um ambiente ideal. Nós precisamos conhecer. Os irmãos precisam saber que o outro também é pecador. Qual é o problema do legalista? O legalista ele se afasta do pecador. Porque ele acha que ele é muito santo e ele não pode ter relacionamento. Jesus fala que está errado isso. Entendeu? Então, o que nós fazemos no discipulado? Nós reconhecemos que nós somos pecadores. E se existe entre nós um irmão que pensa desse jeito, eu não tenho maturidade, eu costumo de vez em quando falar uns palavrões, irmão, vamos assistir junto. Porque eu sei que aquele irmão vai ficar naquele estado de vigilância. E aí, quando ele pensar em falar, tem um outro irmão aqui do meu lado, aí ele vai se segurar. E assim ele vai indo, e assim ele vai sendo tratado. Depois, de repente, pega um pouco de intimidade com o irmão, aí solta um ou outro, mas aí soltou um ou outro, irmão, vamos vigiar. E aí vai caminhando junto, vamos caminhando junto, até os pecados serem, foi um aqui, meu filho é cheio de pecado, eu também tenho. Aí, como é que funciona? Eu, quando saio do trabalho, eu já oro o Senhor pregando o Evangelho para mim mesmo, para quando eu chegar em casa, eu já chegar, né, bem. E aí é um pecado de cada vez que eu vou tratando meu filho. Eu sei os pecadinhos dele ali, né? Eu observo ele no dia a dia. Então, a mesma coisa funciona com a gente. Nós temos pecados, os outros irmãos vão identificar e a gente vai caminhando, um de cada vez, entendeu? Um de cada vez. Vamos com calma, né?
Somos salvos em Cristo Jesus. Estamos caminhando para sermos aperfeiçoados à semelhança de Cristo. Como eu já falei também, o discipulado não está reservado a gigantes espirituais, a pessoas perfeitas, né? Somos pecadores. E o discipulado também não envolve uma situação em que, eu estou discipulando o cicrano, então eu só discipulo, eu não sou discipulado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de alguma forma, todos estamos sendo discipulados, seja por meio da pregação da palavra, né? Todo pregador, quando ele sobe aqui, ele não sobe só, vamos dizer assim, só ele puro, né? Só com os comentários que ele leu. Não, eu tenho a minha vida aqui, né? Eu coloco aqui algumas experiências minhas, o irmão Mateus Vinícius também coloca aqui, o Vinícius também coloca, o Mateus Oliveira, nós colocamos as nossas experiências aqui. Então, os irmãos estão sendo discipulados por meio da pregação da palavra. Os irmãos estão sendo discipulados quando nós comentamos essas coisas do nosso dia a dia, porque é uma vida de piedade. Então, ou seja, nós estamos sendo discipulados de uma forma, vamos dizer assim, maior, por meio da exposição da palavra, por meio da pregação. E também nas nossas conversas cotidianas, das conversas dos corredores, com um aconselhamento ou outro. Então, esses aqui são algumas coisas que eu coloquei em relação a esse primeiro encontro, algumas visitas, né, algumas coisas que podem nos impedir de estar num relacionamento discipulador. Esse primeiro encontro, irmãos, nós estamos aqui no versículo 39, é um encontro contagiante. Por que eu defendo isso, que é um encontro contagiante? Porque o verso 40 vai dizer que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que o João disse, né? Que havia seguido Jesus. Ou seja, ele ouviu o João falando, ele decidiu seguir Jesus. Dos dois que foram, André é um. E aí o verso 41 diz: o primeiro que ele encontrou, ou seja, André saiu do encontro, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E olha o que André fez. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Na minha Bíblia tem uma notinha de rodapé, né? Na minha é um B, tem gente que é um número, na minha é um B, é uma letra. Aí desce lá e vai estar, né? Cefas em aramaico, Pedro em grego, que significa pedra, né? As duas palavras aí são sinônimos, que significa pedra. Jesus está olhando para Simão e está falando que ele vai ser. Ele vai ser uma liderança forte na igreja, tá ok? Isso é o que os estudiosos defendem. Só que o que eu vejo aqui em André? Eu vejo aqui em André que ele passou aquele dia com Jesus. A primeira atitude dele, a primeira reação dele foi chamar já outra pessoa para estar com Jesus. Ele levou uma outra pessoa a Jesus, que é o que se faz, que é o evangelismo, que é a evangelização, que é o discipulado. É sempre o quê? Levar pecadores, levar irmãos e irmãs em Cristo a Cristo. Então aqui o que ele fez? Ele levou. Agora o que eu vejo nesse encontro aqui é um encontro de humildade. Por quê? E aqui eu gosto muito de quando o Spurgeon fala sobre esse encontro aqui. Porque André leva Pedro, e Pedro vai ser um grande líder da igreja. E André, me diz você que lê a Bíblia, depois daqui, você vê André quantas vezes? Você vai ver poucas vezes, mas vai ver ali algumas vezes André. Mas tem livro escrito? Não tem. Qual é a proeminência de André? André não é popular. André não vai fazer muitas coisas que são relatadas na Escritura. O que Spurgeon vai dizer sobre esse encontro aqui, em que André pega Pedro e leva até Jesus, é de que André é humilde, a ponto de levar aquele que será um grande líder do cristianismo a Jesus. E ele diz que se eu fosse um pregador, o Spurgeon falando, se eu fosse um pregador, né, pequeno, como foi aquele que pregou para ele. Talvez você não conheça aquele que pregou para Spurgeon, mas Spurgeon foi um grande homem. Então ele diz: eu queria ser André, levar
pequenas, né, eu como uma pequena pessoa levar outros a serem grandes no reino. E que eu seja pequenininho, né, que eu seja aquela pessoa pequena no reino, mas que outros floresçam. Por isso que eu digo aqui que é o encontro da humildade, porque André ou qualquer discípulo de Cristo não tem inveja um do outro. Se o outro que eu preguei o evangelho prega melhor do que eu, amém, louvado seja Deus, que ele floresça e fale a outros melhor do que eu. Que o evangelho seja vibrante por meio da pregação dessa outra pessoa. Se por meio da pregação do evangelho uma outra pessoa é salva e ele vai para outros lugares pregar muito mais, que assim seja. Então, o que eu vejo aqui e que o Spurgeon me ensina quando eu leio essa passagem é que no discipulado não pode haver inveja, tem que haver humildade, porque há áreas em que nós somos pecadores, precisamos ser tratados por um outro irmão, e assim é a caminhada, porque em uma área o irmão floresce melhor do que eu, e não tem que haver inveja, tem que haver crescimento. O encontro de um irmão com o outro, levando a Cristo, deve levar ao crescimento em humildade, e um crescimento que floresce em Cristo, sem inveja. Então nós temos aqui André, digamos assim, um homem pequeno, que está levando um grande líder diante do Senhor. Pedro, e nós não vemos na Escritura, momento algum, inveja. Nós vemos aqui humildade, o encontro com Jesus promove humildade, e humildade que caminha para o crescimento e o florescimento dos irmãos em Cristo Jesus. Essa é uma vida em Cristo. Então ele é contagiado pelo Senhor, né? Passa um dia ali com Jesus, primeiro que ele encontra, ele fala da palavra, fala do que ele ouviu de Jesus, e aí ele contagiou. E aí agora a gente vai para o segundo encontro. A palavra encontro aparece algumas vezes aí, né? Já no 41 já apareceu, e agora aqui no verso 43 vai aparecer novamente. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Encontrou, né? Digamos aí, o segundo encontro. O primeiro foi André e o outro discípulo passaram um dia com Jesus. Agora, Jesus encontra Filipe e diz: siga-me. Né? É o chamado para o discipulado, é o chamado para ser discípulo. Vai lá, Filipe começa a caminhar com Jesus. Filipe, verso 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, agora Filipe encontrou Natanael. Jesus encontrou Filipe, aí Filipe caminhou com Jesus, Filipe encontrou Natanael, na mesma lógica do nosso texto anterior. Filipe encontrou Natanael e ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, né? Ou seja, já proclamou, já falou quem é Jesus. 46, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Vamos parar aqui. Novamente, quando nós olhamos para o verso 39, Jesus fala lá para André e o outro discípulo: venham e verão. Ou seja, a expressão é venha e veja. E aqui, novamente, no 46 tem venha e veja. De alguma forma, Filipe, que, né, como André e Pedro, que já estavam seguindo Jesus, conversaram sobre aquele primeiro encontro, e aí Filipe reproduz aquilo que Jesus falou. Disse Filipe: venha e veja. E aqui há um princípio, algo muito importante no discipulado, que é a imitação de Jesus. Tá bom? É a imitação de Jesus. E nós vamos ver o apóstolo Paulo também falando sobre imitação, né? Me imitem porque eu imito a Cristo, eu imito a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, a gente poderia falar sobre uma imitação nos evangelhos, e a gente tem também o que o apóstolo Paulo vai desenvolver sobre imitação, tá bom? Imitação não é no sentido igual à escola, tá? De ser uniforme.
né? Existe uma pluralidade dentro da imitação, tá? Podemos viver situações parecidas, mas agirmos de forma diferente, no entanto, ainda assim glorificarmos a Deus. É possível isso. Não tem como dar muitos exemplos aqui sobre isso, tá? Mas o que eu vejo aqui de importante aqui acerca do discipulado é a imitação. Ele usa a mesma expressão de Jesus: venha e veja. Verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael está se aproximando, Jesus fala com ele. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Como é que você pode fazer esse tipo de afirmação, né? Como é que você pode falar sobre isso? Como é que você pode afirmar isso? Ou seja, Jesus aqui está demonstrando a sua onisciência, está demonstrando todo o seu conhecimento, que ele é soberano, que ele é sobrenatural, que ele é Deus. Está mostrando aqui isso já para Natanael, né? Eu te conheço. Ele vai dizer aí, ó, Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa palavra debaixo da figueira, eu defendo que ele, como judeu, estava debaixo da figueira, orando e meditando nas Escrituras. E aqui, quando o Senhor fala que o viu debaixo da figueira, eu acredito que o Senhor ainda está falando mais profundamente das orações específicas que Natanael estava fazendo. Então, quando Jesus fala isso, é um impacto para Natanael em que sentido? Se ele está falando isso, que ele me viu, e que antes de Filipe me chamar, ele já tinha me chamado, é porque ele conhece o mais profundo do meu ser. Ele conhece aquilo que ninguém conhece quando eu estou debaixo da figueira estudando e orando ao Senhor. Ele conhece, ele sabe. É por isso que ele fala aqui, a declaração dele é forte: tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Rei de Israel. Ele reconheceu o Senhor Jesus como aquele que salva, como aquele que realmente é divino, né? Ele atestou isso. Está ouvindo aquilo que eu não conto para ninguém, que eu só falo para Deus em oração. Ele ouviu, então ele chega à conclusão: é Filho de Deus, é Deus, está aqui diante de mim. E aí então Jesus vai dizer: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então ele faz uma promessa para não só Natanael, mas para os outros discípulos, que eles verão coisas maiores do que essa, tá bom? Sobre o chamado de Natanael, o que eu aprendo aqui, meus irmãos, sobre o chamado de Natanael? Que antes que eu vá conversar com alguém, falar com alguém sobre o Senhor, que o Senhor já esteja lá primeiro. É essa a oração que eu faço. Tem alguns irmãos que às vezes mandam mensagem para mim, falando: não, eu gostaria de conversar com você, pedir um aconselhamento. Antes de eu ir, eu já vou, como a gente diz, né, em espírito de oração. Senhor, que antes que eu fale, que o teu Espírito já esteja trabalhando naquele coração. É o que a gente vê aqui com Natanael. Antes mesmo de Filipe o chamar, o Senhor já conhecia aquela vida, o Senhor Jesus já o tinha chamado, é o que a palavra diz. Então, a minha oração, quando eu olho para esse texto, eu falo assim: Senhor, que antes de ter um relacionamento intencional para apontar para o Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus já esteja trabalhando no coração dessa vida. Às vezes, são questões difíceis que precisam ser respondidas a ímpios. Senhor, que a minha palavra seja de bênção, que eu seja fiel à Tua palavra. E ao ser fiel à Tua palavra, que o Senhor vá trabalhando no coração da outra pessoa, né? Senhor, que antes de eu falar com o meu neto, com a minha neta da Tua palavra, Senhor, já vai lá logo antes. Esteja abrindo aquele coração. Então são orações que eu faço no meu dia a dia, porque eu vejo o que aconteceu aqui.
Senhor, que antes de eu falar do Senhor, que antes de eu ter um encontro, assim como Filipe teve aqui com Natanael, quando eu achar que eu estou indo primeiro, não, Senhor, que o Senhor já tenha chamado há muito tempo, que o Senhor já esteja lá há muito tempo antes, que o Senhor já tenha feito um trabalho maravilhoso naquela vida, para quando eu chegar, ser só mais um instrumento do Senhor. Mas a glória é do Senhor, o Senhor já chamou. Parece que eu sou o primeiro, mas eu não sou o primeiro, o Senhor já está trabalhando lá. É essa oração que eu faço, é isso que eu aprendo sobre o chamado aqui de Natanael. Eu só sou um instrumento do Senhor. A mim, o que cabe a mim? Consagrar minha vida ao Senhor, estar diante dos pés do Senhor Jesus, aprendendo dele, para que Ele seja glorificado na outra vida. Uma outra coisa que eu aprendo aqui acerca de discipulado e que é muito trabalhado no Evangelho de João é permanecer em Cristo. Eu comentei isso no sermão passado acerca das palavras confrontadoras de Jesus, né? E aqui, permanecer é uma palavra que vai aparecer conosco aqui, ó. A palavra hospedar, aí no versículo 38, no original, significa permanecer, né? Os discípulos de João Batista que passam a seguir Jesus, é como se eles estivessem assim, onde é que o Senhor está permanecendo? Né? Ou onde permanecer no sentido de morar, estar habitando. Né? Então, a palavra no original é permanecer, né? Onde você está permanecendo? Né? Então, é essa palavra no original. Essa é uma palavra importante para João, porque João vai estar sempre trabalhando essa palavra, permanecer, permanecer, permanecer. E essa palavra, hospedado no original, significa isso, permanecer. E uma outra coisa que eu vejo aqui também que está atrelado a essa questão de permanecer e aqui a gente vai aprofundar um pouco a teologia, só um pouco. Quando Filipe vai falar sobre Jesus para Natanael, lá no final do verso 45, ele vai dizer assim, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui está algo que eu aprendi com o J. Carson, ele que vai falar isso que eu vou falar aqui, ele que explica. Eu só estou esmiuçando um pouco para os irmãos. Jesus de Nazaré, filho de José, quando nós vamos para alguns outros evangelhos, vai falar, não é este o filho do carpinteiro? Quando eles estão falando assim, eles estão menosprezando Jesus. E aí, da mesma forma, aqui no evangelho de João, quando aparecer filho de José, depois dessa passagem aqui, ao longo do livro de João, quando aparecer filho de José, é também menosprezando o Senhor Jesus. Quando aparece Nazaré, de Nazaré, a cidade pequena, nem é mencionado nos profetas, é também no sentido de menosprezo. Só que aqui na boca de Natanael, na boca de Filipe, é um reconhecimento de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é Deus. Então, o que João está fazendo aqui para a gente? Qual é a leitura que João está fazendo? Olha, ao longo do livro vai ser uma ironia, porque os judeus que não acreditam em Jesus, o que eles vão fazer? Para descredibilizar Jesus, para zombar dele, para colocar ele, às vezes numa enrascada, num dilema, eles vão falar assim, mas você, não, tem debate sobre isso, Você não tem nem 30 anos, Senhor Jesus, como é que você pode falar que você é antes de Abraão? E aí fica zoando, fica caçoando, fazendo esse tipo de coisa, que é o quê? Menosprezando a divindade de Jesus. E aí o que a gente vê quando fala José, quando fala de Nazaré, vai ver essa ironia, que eles não estão acreditando em Jesus. Só que aqui, logo no início, é uma afirmação de acreditar em Jesus. O que J. Carson vai dizer? Que é proposital que João está fazendo aqui, para que você retorne ao início do livro e fale, olha, eles estavam zoando ao longo do Evangelho de João, mas a primeira vez que é mencionado Jesus de Nazaré, filho de José, é um reconhecimento de que Jesus é Deus. Então faz com que você retorne ao Evangelho de João para ver, olha, mas aqui está sendo reconhecido como uma autoridade de Deus. Mas ao longo do livro é uma ironia, é uma zoação para não acreditar em Jesus. E aí J. Carson vai falar, é proposital para João, para que nós retornemos ao início do livro e lê-lo novamente, para você ler mais de uma vez e ver que é proposital, que aqui há um reconhecimento da divindade.
Isso é interessante porque a teologia de João é justamente a teologia do permanecer em Cristo, de permanecer nas suas palavras, de permanecer no seu caminhar, de permanecer junto com Ele. Ainda quando Ele fala, vocês não querem me abandonar, é para você permanecer. E aí essa é a teologia de João. A teologia de João é proposital para que o discípulo permaneça nas palavras do Senhor Jesus. Então é isso que quando o J. Carson ele fala, olha, há uma ironia aqui em João, porque todas as outras vezes vai ser zoando, vai ser descredibilizando Jesus, como Jesus somente homem, mas aqui não é o reconhecimento da divindade, é o reconhecimento de Jesus como Deus. E aí você, ao ler, porque você vai continuar lendo João, né? João é maravilhoso e é algo que me cativa quando, por exemplo, eu estava lendo um livro. E aí, nesse livro que eu estava lendo, o autor faz uma afirmação que eu olho para o texto bíblico e falo assim, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí, irmão Tiago, eu falo assim, como eu nunca pensei nisso? E aí, eu faço isso, eu leio o livro bíblico todo de novo. Por exemplo, teve algo que eu aprendi no livro de Êxodo, que eu olhei para o texto, e era nos 10 mandamentos ainda, irmão, eu falei assim, nossa, como eu nunca vi isso? Como eu nunca pensei nisso, sobre os 10 mandamentos? Aí eu vou e leio o livro de Êxodo todo. Eu sou assim, e é essa justamente a intenção de João. Porque se a teologia é para você permanecer em Cristo, né, se a teologia de João é para você permanecer nas palavras de Cristo, né, em como Ele é o Senhor, como Ele é Deus, caminhando entre nós, pecadores, Ele vai fazer com que você, mas engraçado, ao longo do Evangelho é só zombando de Jesus, falando que Ele é um ser humano como outro qualquer. Mas aqui, logo no início, está falando que Jesus de Nazaré, o filho de José, é uma declaração a respeito de Jesus como Salvador. Porque, aí, ou seja, você chegou no final, você tem que voltar para fazer essa afirmação. Você tem que né, voltar a sua leitura novamente para o início, para você fazer esse tipo de afirmação. Essa é a teologia de João. É a teologia para permanecer na palavra. É a teologia para você estar sempre, constantemente, lendo a palavra. Porque essa é a maravilha de Jesus Cristo. É inesgotável, irmãos. Quanto mais você lê, mais você vai aprender. Quanto mais você se dedicar na leitura da palavra, parece que há coisas que você, caraca, eu nunca vi isso. Eu tive uma tia, o nome dela é tia Elda, hoje está com o Senhor. Ela lia a Bíblia 6 vezes durante o ano. 6 vezes. Durante um ano, 6 vezes ela lia a Bíblia toda. E eu perguntava para ela, qual é a sua experiência, tia? Eu leio uma vez por ano, ela lia 6. Eu falava, e toda vez que eu estava diante da minha tia, ela estava lendo a Bíblia. E eu perguntava para ela, tia, qual é a experiência? Aí ela, meu filho, né? Já muito idosa, meu filho. A experiência é que há sempre algo novo, que os nossos olhos brilham no texto que parece que nós nunca tínhamos lido antes. Sempre há maravilhas no texto bíblico. E isso ficou comigo, eu era adolescente, isso ficou comigo. Eu falei, tia, quando eu estiver aposentado, a gente sempre dá uma desculpa, né? Quando eu estiver aposentado, eu quero ter essa meta. Ler mais de, se puder, ler mais de 6 vezes a Bíblia durante um ano. Então, é isso que eu vejo também aqui na teologia de João. É uma teologia para nós estarmos lendo e lendo e lendo sobre a vida de Jesus e aprendendo mais dele. Agora, eu quero chamar a sua atenção, eu estou caminhando para o final, é sobre João Batista, aquele que apontou para Jesus Cristo, apontou falando, veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me questiono, como pode, João Batista, você questionar o Senhor Jesus Cristo? Como pode? Chega um momento da vida de João Batista que ele tem dúvidas acerca do chamado de Jesus Cristo. E aí eu me pergunto, o que houve, João Batista? E aí eu olho para a minha vida, eu olho para o meu coração, diante da palavra, e eu me pergunto, coração, será que não teve momentos em que você também não duvidou? Eu olho para o meu coração e vejo quantas vezes, Senhor, eu tive que orar diante de Ti, me ajuda na minha incredulidade. João Batista, aquele que prega,
Meus irmãos, a envergadura espiritual de João Batista, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, é João Batista aqui, ó, já começa, antes de nascer, cheio do Espírito Santo. Nem nasceu, já é cheio do Espírito Santo. Quando nasce, está pregando no deserto, há uma multidão que vai ouvir João Batista. Alguém dessa envergadura espiritual, você nunca vai pensar, vai questionar acerca de Jesus, vai ter dúvidas, vai balançar acerca de Jesus. E aconteceu com ele. Não estamos livres, meus irmãos, de na caminhada o nosso coração dar uma vacilada, o nosso coração balançar, o nosso coração questionar, Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Onde é que o Senhor está hospedado, Senhor? E Ele tem um convite para todo leitor: venha e veja. Parece que é o convite que foi feito há muito tempo atrás para um homem chamado Agostinho, quando ele parece estar ouvindo as crianças dizendo: pegue e leia, pegue e leia. Parece que o evangelista João faz isso conosco: venha e leia, venha e leia, venha e leia. João Batista, nós não somos diferentes dele. O que João mostra para a gente é: venha e leia, venha e veja o Senhor Jesus. Venha e veja. Quantas áreas da nossa vida, meus irmãos, nós precisamos praticar a verdade de Deus. Nosso irmão Vinícius pregou sobre ira. Foi comum entre os irmãos da nossa igreja, né? Todos os cheques, né, de ira que ele foi falando, tudo sobre o meu dia a dia, de ira passiva, ira grosseira, todos os tipos de ira, eu estava lá, eu risquei. Quantas áreas da nossa vida nós não precisamos praticar as verdades de Deus? Alguns são melhores em outras, outros são melhores também em aquela outra. E assim a igreja caminha, um fortalecendo o outro, à semelhança de Cristo. À semelhança de Cristo. Meus irmãos, a nossa exortação para hoje é a exortação do evangelista para nós. Venha e veja. Venha para a Escritura e leia sobre o seu Salvador. Seu coração está vacilante, não se esqueça, o Senhor permanece e Ele fala: venha e veja, permaneça nas palavras dEle. Vamos orar? Pai amado, que o nosso coração, Senhor, quando vacilar, quando os pés escorregarem, Senhor, quando próximo ao precipício, Senhor Deus, há aqueles que sempre têm o desejo de ficarem olhando para baixo e pisam em falso, Senhor. Que o Senhor os livre de cair. Que o Senhor nos livre de pecar, Pai. Que possamos caminhar, Senhor Deus, como diz o próprio Senhor Jesus para nós: venha e veja. Que seja um convite para o nosso coração. Venha e veja. Senhor, mas eu tenho pecado tanto. Venha e veja a obra que o Senhor vai fazer em nós. Que possamos ver uns nos outros, Senhor, a obra do Senhor Jesus no poder do Espírito. Caminhe conosco, Senhor Deus. Caminhe com a PIB do Parque. Que a Alvorada, Senhor Deus, seja alvo do Teu Evangelho. Que possamos falar a todos, assim como aprendemos aqui: venha e veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu. Ele pode tirar o pecado de qualquer coração, porque o Senhor ama trabalhar com corações pecadores. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.